Fala galera, vamos agora dar uma olhadinha em um outro operador, né? Outros dois operadores, um operador, só como querer dizer, que é o reticências, que é chamado de REST ou spread, tá? Então vamos ver o que esse REST ou spread ele pode nos ajudar aí no nosso dia a dia de programação, tá? Então vamos começar aqui montando uma função e eu vou colocar uma função aqui que é maior, tá? Que essa função maior ela recebe aqui uma lista e vai achar o maior, retornar o maior valor dessa lista, tá? Então vou aqui criar aqui um resultado igual a lista, colocar o primeiro índice aqui como sendo que vai ser retornado. Depois a gente pode fazer umas verificações, porque a lista, por exemplo, pode vir vazia, né? Então daria errado, mas que é só para demonstrar um exemplo simples aqui dos do spread e rest. Então vamos aqui pegar para cada item dentro de resultado, dentro de lista, eu vou verificar se o item ele é maior do que resultado. Caso positivo, então boto que resultado é igual ao item. Depois disso, vou colocar aqui um return de resultado. Tá? Vamos agora chamar essa função maior. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para ser melhor. Pronto. E vou aqui colocar o console.log e chamar essa função maior, passando aqui uma lista. Tá? Então, criei uma lista, vou passar alguns valores aqui. Vou colocar aqui uma variável lista e passar alguns valores aqui. Tá? Só para deixar o nome diferente, eu vou colocar aqui conjunto. Pronto. Diferente do parâmetro. Não precisava ser diferente, mas para deixar claro que o nome dessa variável global aqui não precisa ser o mesmo nome da variável aqui local aqui dentro dessa função, certo? Então, conjunto, eu vou criar um conjunto aqui com alguns valores aqui tirados aqui. Pronto, certo? Então, se a gente colocar para verificar qual o maior valor aqui, a gente tem que ter 32 como resultado. Vamos passar esse conjunto e vamos executar para ver se aparece o resultado correto. Executando aqui. Opa, deu um erro aqui, fiz alguma besteira. Com vírgula aqui no lugar de ponto e vírgula. Vamos executar novamente. Pronto, 32 retornou o resultado correto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora como a gente poderia modificar isso aqui. Certo? Primeiramente, eu vou transformar isso daqui e, no lugar de passar a lista, a gente aprendeu também no exercício do Free Code Camp que a gente pode, no lugar de passar aqui uma lista aqui, a gente pode ter todos os argumentos passados aqui como parâmetro. Então, posso vir aqui e colocar arguments, e aqui também chamar de arguments. E esse arguments, o que ele é utilizado? Esse arguments é utilizado quando a gente quer passar vários argumentos e a gente quer utilizar esses vários argumentos aqui e no formato de uma lista dos argumentos passados, tá? Então, se eu pego arguments 0, ele vai pegar o primeiro argumento, que é o 5. O 1 vai ser 7 e assim por diante. Então, é como se ele pegasse os argumentos passados na chamada da função como sendo um array. Certo? Então, esse arguments, no final das contas, é isso e funciona para function. Então, vou executar aqui e ele retornou 32 assim. A gente aprendeu também já arrow function. Né? Então, com a arrow function, a gente viu que a gente pode trabalhar, declarar aqui uma função chamada maior, uma arrow function chamada maior, que não recebe parâmetro, colocar a função seta e vou colocar para funcionar nesse formato aqui. Tá? Então, a gente aprendeu que function e para a gente transformar de function para arrow function, é só fazer isso aqui e executar e vai acontecer o quê? Deu erro. Que danado aconteceu? O que aconteceu foi que esse argument não existe para arrow function, certo? Então, não existe essa propriedade arguments dentro de um arrow function, somente dentro de uma function. Então, dessa forma, a gente não pode utilizar desse jeito aqui o arguments para essa função maior.
Mas aqui eu tenho vários valores, então como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que fazer naquele formato de colocar uma lista. A gente poderia fazer. A gente poderia ter aqui let conj, conjunto, igual, e colocar aqui uma lista com esses valores, passando conj aqui e aqui. Pode até chamar de arguments mesmo, para não ter que mudar o nome do parâmetro. Passando argumentos aqui, a gente teria a lista. Tá? Então, vou executar aqui e agora voltou a funcionar. Tá? Mas se eu quiser passar nesse formato mesmo aqui, ou seja, eu não quero passar no formato de uma lista, eu quero passar os valores separados por vírgula e quero que essa função se vire independente da quantidade de elementos que tem passados como argumentos. Então, o arguments não vai funcionar e a gente pode utilizar o REST. Então, o REST é uma maneira de a gente pegar também um conjunto de valores e transformar ele em um array. Tá? Então, vou pegar vários valores e vou juntar eles em um array. Então, nesse caso aqui, eu tenho vários valores passados e vou transformar no array. Eu disse para vocês que utiliza o 3 pontos. Tá? E a gente vai chamar aqui de, só para não colocar o mesmo nome, vou chamar aqui de args. Certo? Poderia ser arguments também, qualquer outro nome poderia ser aí. Vou colocar args. E o que esse REST vai fazer é exatamente a mesma coisa como o argument estava fazendo lá para a function. Ele vai pegar todos os valores aqui e adicionar dentro de um array chamado args. E eu posso lidar desse formato. Então, esses 3 pontinhos vai servir muito para essa situação. Tá? E agora, os mesmos 3 pontinhos, ele pode servir para o caso oposto. Então, a gente consegue pegar um conjunto de valores separados por vírgula e transformar em um array. Mas a gente também pode pegar um array e transformar em um conjunto de valores separados por vírgula. Certo? Então, vamos ver isso aqui na prática aqui para a gente fazer. Tá? Então, eu vou pegar aqui um conjunto, um array. Então, vou colocar aqui um let conj igual a... Vou colocar esses mesmos valores aqui. E vou colocar para a gente imprimir esses valores. Tá? Console.log e vou colocar para a gente imprimir o conjunto. Vamos ver o que é que vai aparecer quando a gente pede para imprimir o conjunto aqui. Então, apareceu 32 primeiro desse console.log, depois em seguida apareceu a impressão de um array. Tá? Mas também a gente poderia utilizar o spread, os 3 pontinhos. REST, quando é para partir dos valores separados por vírgula, transformar em um array. O spread, que é você espaçar aí, né? Você teria os valores de um array, você transformar em separados por vírgula. Certo? Então, nesse caso, é como se a gente fosse passar esse conjunto, se eu colocar os 3 pontinhos aqui, ele fosse passar cada um desses valores separados por vírgula no console.log. Tá? Vamos só ver o que é que acontece no console.log quando a gente passa esses valores separados por vírgula. Se a gente fizer nesse formato, o console.log ele entende um espaço em branco entre cada um dos parâmetros passados aqui para esse console.log. Certo? Então, se eu utilizar os 3 pontinhos, ele vai ter o mesmo comportamento. É como se ele pegasse essa lista e passasse separados por vírgula esses valores. Então, o spread ele pode ser utilizado nessa situação. Vamos para uma situação mais prática que esse spread poderia ser utilizado. E a gente vai utilizar aqui a função math.max. Math.max é uma função que já vem pronta aí para a gente em JavaScript, que ela retorna o maior valor. Então, se eu passar aqui um conjunto, né, que é uma lista, ele vai me retornar o que aqui? Vai me retornar um NaN, not a number, ou seja, não é um número. Deu erro, não funcionou. Porque o max ele não funciona com uma lista, ele funciona com um conjunto de valores passados como argumentos. Então, nesse caso, eu teria que passar aqui esses valores separados aqui por vírgula para que ele conseguisse me retornar o maior valor aqui. Tá? Como eu tenho uma lista já com esses valores, eu posso utilizar o spread. Então, posso utilizar os 3 pontinhos e colocar aqui conj para executar. E agora sim, ele vai me retornar o maior valor dessa lista aqui. Então, olha só, quando tenho alguma determinada situação que eu preciso pegar um array e transformar em valores separados por vírgula, ele funciona.
quando eu preciso de valores separados por vírgula e transformar no array, ele funciona também. Então, esses 3 pontinhos aí, o REST ou spread, ele vai ser bastante útil para a gente nessas situações, tá? Outra situação também bem legal para a gente utilizar o spread é quando a gente quer juntar valores de um array com de outro array e criar um novo array com a junção desses valores desses dois arrays anteriores. Então, vamos tentar fazer isso. Então, vamos criar aqui um let lista 1, que eu vou adicionar aqui alguns valores ímpares, 1,3, 5, 7, 9. E vou criar algum outro. Vou criar outro aqui, lista 2, igual a 2,4,6,8,10. Pronto. Se eu vir aqui e fizer let, eu vou colocar aqui multi e fazer criar um array, tá? E passar lista 1, lista 2. Certo? Que danado vai acontecer com isso aqui? Se eu fizer um console.log multi e executar, vocês vão perceber que esse multi, na verdade, ele vai criar aqui um array multidimensional, ou seja, um array que tem um array dentro dele, tá? Então, que até para a gente acessar um elemento do array, a gente teria que acessar aqui, ó, sei lá, índice 1, e depois colocar aqui o índice 3. Então, no caso, o índice do primeiro array é o índice 1, então aqui é o índice 0, é esse primeiro, o índice 1 é esse daqui. E depois o elemento de índice 3 dentro desse array interno. Então, 0, 1, 2, 3. Então, ele vai imprimir aqui para mim o valor 8. Tá? Então, quando eu coloquei esse lista 1 e lista 2 aqui nesse formato, ele criou um array com outros dois arrays dentro dele. Mas se eu quisesse pegar os valores que tem dentro desses arrays para criar um novo array com esses valores, nesse caso eu teria que utilizar o spread também, tá? Que o spread ele pega um array e transforma em um conjunto de valores separados por vírgula. Então, nesse caso aqui, eu posso ter aqui um let e vou chamar aqui de união igual a mesma coisa aqui, né? Lista 1, lista 2, sendo que com uma pequena diferença que eu vou utilizar os 3 pontinhos do spread aqui para ele pegar esse conjunto de valores e transformar no lista aqui. Então, vou executar agora. Faltou o console.log, né? Console.log para a gente ver o resultado de união. E no lugar dele retornar para a gente agora um array multidimensional, ele retornou um array só que tem todos os valores separados por vírgula. Então, ou seja, funcionou aí a gente ter um array novo com a união desses outros dois arrays anteriores, certo? E não um array adicionado dentro de outro array, e sim os valores de cada array adicionado dentro do novo array. Tá? A gente também pode até adicionar valores aqui adicionais. Lista, um valor aqui no meio, vou colocar aqui meio, e vou botar aqui agora fim. Pronto. Se eu executar aqui, vocês vão ver que ele vai criar uma lista só, onde o primeiro elemento é esse string lista 1, depois ele adicionou todos os elementos da lista 1, em seguida apareceu meio, o string meio, depois os elementos que estavam dentro da lista 2, e depois, por fim, aqui, um string fim escrito aqui. Então, o spread também funciona para criar um array assim, pegando valores de outro array, mas também adicionando outros valores ali no meio. Então, o spread é bastante útil também para situações, tá? Eu coloquei aqui no Notion também, certo? O REST spread, explicando esse exemplo aqui de maior, colocando aqui também um exemplo também do console.log, utilizando o max também aqui que a gente mostrou aqui, fazendo essa junção. E aqui a gente tem o destructuring, certo? Vamos aqui ver o destructuring aqui para a gente utilizar um pouquinho isso aqui. Então, a gente aprendeu que a gente pode fazer uma desestruturação de um array, tá? Onde a gente pode vir aqui e criar um array no lado
não do lado direito da atribuição, mas do lado esquerdo de uma atribuição, certo? Se eu tivesse aqui, vou colocar aqui só uma variável igual a, e se eu tivesse aqui uma array, vou pegar a lista 1 aqui para simplificar, tá? Lista 1. Se eu fizer só isso, eu estou pegando a lista 1 e atribuindo uma variável chamada variável. Nada demais. Mas a gente aprendeu também que a gente pode desestruturar esse array. Para desestruturar esse array, se eu colocar só variável aqui, vou colocar v1, v2, v3. Se a gente vir aqui e console.log v2, o que ele vai ter aqui é o segundo elemento que tem dentro do lista 1, que no caso é o elemento 3. Tá? Então, se executar aqui, ele vai imprimir aqui para a gente o valor 3. O valor V1 vai estar com 1, o valor V3 vai estar com o valor 5, certo? Uma situação interessante é que, e o valor aqui, o 7 e o 9, foi para onde? Certo? O que aconteceu com esse 7 e 9? Esse 7 e 9 não foi atribuído a nenhum valor, tá? Mas aí a gente pode utilizar o spread também para a gente utilizar esse valor, tá? Então a gente pode vir aqui e dizer, ó, é o seguinte, o V1 vai ser o primeiro valor, V2 o segundo valor e o restante a gente vai pegar o restante desses valores e transformar em uma array. Então coloco aqui e coloco aqui outros. Vou colocar só outros aqui e vamos ver o que aqui em outros ficou. Outros. Então, V1, 1, V2, 3, outros, 5, 7, 9. Vamos só verificar aqui agora. Outros, 5, 7 e 9. Então, a partir desse restante desses valores, ele criou um array com o resto. Certo? Então, olha outra utilização aí também do spread, do REST, aí também que é bem útil aí no nosso dia a dia aí, porque a gente às vezes quer pegar alguns valores e separar, mas outros quer deixar aqui separados, mas o restante quer deixar num array aí para ser utilizado em algum outro formato. Essa parte aqui mesmo desse spread, nas questões ali do bcrowd, nossa, ia ajudar muito, porque a gente poderia pegar os dois primeiros valores, que é uma quantidade, algum valor fixo lá inicial, e o restante poderia botar num array dos outros valores que seriam ser utilizados ali na estrutura de iteração, né? Então, é bem legal aí esse recurso, esse operador aí, spread REST, para a gente utilizar aí, principalmente aqui em associação aqui com o spread, com o destructuring, tá? Então, é isso, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau pra vocês.